Bom, vamos continuar aqui a nossa contabilidade. Na verdade, a gente vai entrar agora, né? Antes eu estava só mostrando os relatórios e algumas ideias. Bom, essa disciplina ela foi muito desenvolvida por um padre, um frade, né, franciscano, chamado Luca Pacioli. Século XV, no século XV, né, ele desenvolveu uma metodologia de registro de lançamentos, né? E a ideia dele qual era? É sempre um débito teria um crédito relacionado e vice-versa, ou haveria uma subdivisão de vários débitos com vários créditos. A ideia era sempre ter o conceito de fonte de recurso e aplicação de recurso. O que a gente já viu, né, no início, no capítulo 1, a ideia do passivo e patrimônio líquido do lado direito e do ativo do outro lado, né, do lado esquerdo, sempre com a ideia de origem e aplicação de recursos. Com essa ideia de débito e crédito, ele conseguia ter o registro das operações de forma mais clara, apesar de hoje muita gente ter ainda dificuldade em compreender a ideia do débito e crédito, muito em função da confusão que se faz da nomenclatura, né? Por conta do hábito que a gente tem, né, no nosso dia a dia de considerar sempre que uma conta é debitada quando sai dinheiro dela, né? Esse é o conceito que a gente tem desde quando a gente começa no primeiro dia a trabalhar com conta corrente em banco, né? Bom, qual é a questão? A questão aqui é a seguinte: é a gente ter a tranquilidade. Deixa eu passar um pouquinho mais à frente, depois eu volto aqui. A gente ter a tranquilidade de compreender esse mapa mental aqui e fixar a ideia de débito e crédito e saber que nem sempre uma conta, quando é debitada, ela é reduzida. Depende de onde essa conta está localizada. Esse mapa mental aqui, a ideia dele é que você só precise gravar, na verdade, o que eu circulei aqui. Porque o resto é consequência direta. É o oposto do que você vai gravar. Por exemplo, qualquer conta que esteja no ativo, se ela recebe um débito, significa que ela aumenta de valor. Se ela é creditada, significa que ela reduz de valor. Ou seja, exatamente o contrário do que você conhece da sua conta bancária. A sua conta bancária, na verdade, ela funciona como se fosse uma conta do lado direito do balanço, podendo ser um passivo, patrimônio líquido ou um DRE. Como é que acontece no passivo? Quando uma conta é debitada, significa que o saldo dela é reduzido. Quando uma conta é creditada, significa que o saldo dela é incrementado, é aumentado. Vale também para o patrimônio líquido. E se você lembrar que dentro do patrimônio líquido tem uma conta lá chamada lucros acumulados ou lucro do exercício, o que é o lucro do exercício? O lucro do exercício é a última linha do DRE. Então você pode imaginar sinteticamente que o DRE está dentro do balanço patrimonial na conta lucro líquido. Porque se você abrir a conta lucro líquido, lá vai ter, de forma imaginária, logicamente, receita operacional bruta, deduções da receita, receita operacional líquida, custo do produto vendido, despesas gerais administrativas e financeiras e o final, lucro líquido. Ou seja, o lucro líquido é o resumo de todas essas contas. Logo, o DRE também se comporta como qualquer conta do patrimônio líquido ou do passivo. Ou seja, se você creditar uma conta do DRE, você vai aumentar o lucro líquido. Se você diminuir
né? Se você debitar uma conta no DRE, você vai piorar o lucro líquido. Tendo isso em mente, não tem como errar mais. Não tem mais como errar. Então tenha na cabeça o seguinte, por exemplo, a conta do caixa foi debitada. O que aconteceu com a conta? Caixa é ativo, então se ela é debitada, ela foi aumentada. A conta de estoque foi creditada. O que aconteceu? Foi retirado o estoque, ou seja, o estoque diminuiu de tamanho. Então, esse mapa mental aqui é essencial. Para quem está começando, eu sugiro que leia isso pelo menos uma vez por dia. E em poucos dias você vai ter isso na cabeça sem problema algum, né? Bom, a ideia, né, do processo de contabilização é usar o conceito de débito e crédito. Eu trouxe alguns exemplos aqui, mas antes eu vou mostrar os livros contábeis, né? Os livros contábeis são o livro Razão, que contém os razonetes. O que é o livro Razão? Para cada conta contábil, eu tenho uma tabelinha dessa aqui, com débito e crédito. Então, a conta, ao longo do mês, ela vai sofrendo débitos e créditos, à medida que você vai fazendo os lançamentos. No final, quando você for fechar o balanço, você passa a régua aqui nessa tabelinha, apura a diferença das duas colunas, e a coluna que sobrevier com o valor vai ser o saldo, né? Vai ter o saldo líquido, né, na conta contábil respectiva. Pode ser um saldo devedor ou um saldo credor. Cuidado com essa nomenclatura mais uma vez. A natureza de uma conta do ativo é devedora. Por quê? A natureza dela é ter um saldo positivo. Saldo positivo na conta do ativo é natureza devedora. A natureza de uma conta do passivo do patrimônio líquido é uma natureza credora. Aparecendo valores positivos, você vai ter saldo credor. Tá bom? Pode acontecer o contrário? Pode. Você pode, por exemplo, ter uma conta virada em um dos lados do balanço, ou seja, ela vai estar com saldo negativo. Por exemplo, você pode ter um caixa virado? Pode. Que aí você fica, na verdade, numa situação de, sei lá, consumo de conta garantida. Saldo virado na conta. Vai ficar lá, entre parênteses, um valor, e apesar de ter uma natureza devedora, ele vai estar com. Essa conta vai estar sendo apresentada temporariamente com um saldo credor. Então, muito cuidado com essa história de débito e crédito na contabilidade, tá? No ativo, saldo devedor é um saldo positivo. Outro livro é o livro diário, né? O livro diário, na verdade, o livro diário é folha corrida, né? Você vai contando a história dos lançamentos contábeis ao longo do mês. Então, por exemplo, vamos começar aqui a contabilizar os lançamentos para uma empresa que a gente está abrindo agora. A abertura da empresa modelo, com capital social de 2 milhões de reais, mediante a emissão pela empresa de 200 mil ações a R$10 cada. A aquisição das ações pelo sócio foi feita em dinheiro, ou seja, cada sócio foi lá, pegou as suas ações e depositou na conta da empresa o equivalente em dinheiro. No livro diário, por definição, você sempre vai lançar o nome das contas que serão debitadas, a partícula A, e só depois da partícula A as contas que serão creditadas. Então é sempre assim, débito a crédito, nunca crédito a débito. Pode haver mais do que uma conta para débito e mais do que uma conta para crédito, mas sempre serão listadas as contas a débito antes do A e as contas a crédito depois do A. Então, qual é a jogada aqui? Qual é o lançamento? Eu debito caixa e credito capital social. Ou seja,
eu debito caixa no valor de R$ 2.000.000, ou seja, são depositados R$ 2.000.000 na conta caixa da empresa. Qual a contrapartida de um débito? É um crédito. Onde que eu vou creditar os 2 milhões? Lá no lado direito do balanço, no patrimônio líquido, na conta capital social, porque é dinheiro dos sócios sendo colocado, sendo aportado na empresa. Então, tudo quanto é dinheiro de sócio sempre vai ficar lá no patrimônio líquido, na conta, no caso aqui, capital social. Perceba que essa duplicidade, essas duas pernas de um mesmo lançamento, não multiplicam os 2 milhões por 2, entendeu? São os mesmos 2 milhões, só que ele tem que aparecer em dois lugares no balanço. A origem do recurso é aonde? A conta que foi creditada, capital social. Percebe? Dinheiro que veio dos sócios. Onde foi aplicado esse recurso? Inicialmente, na conta caixa. Então, origem e aplicação de recursos. Olhando dessa forma, você consegue compreender a movimentação contábil com mais facilidade. Bom, esse foi o primeiro lançamento. Podemos continuar aqui. Aqui eu mostro, a conta caixa é a conta a ser debitada, porque é antes do Azinho. A conta caixa sempre é debitada? Não, tem situação que ela é creditada. Um exemplo que eu acredito, eu coloquei aqui no número 2. A empresa já está com 2 milhões no caixa. Aí agora, número 2, ela vai adquirir um imóvel para sediar a linha de produção constituído de um galpão construído em um terreno no valor de R$ 800 mil, sendo a metade paga à vista e o restante com prazo de 4 parcelas de R$ 100 mil sem juros. Olha só, esse lançamento vai ser feito da seguinte forma. Eu fiz uma aquisição de imóvel por R$ 800 mil. Então eu vou debitar a conta do ativo imobilizado, onde está lá imóveis, galpões, terrenos, e essa conta vai ser debitada em que valor que ela vai ser debitada? Muita atenção. Qual o valor que ela vai ser debitada? Pelo valor total do imóvel, independente se eu já paguei ou se eu não paguei. Então eu vou reconhecer R$ 800 mil no ativo imobilizado da empresa. E esses R$ 800 mil na conta que foi debitada, né, que é a conta imóvel, eu preciso ter a outra perna, que é o crédito, né? O crédito vai sair da onde? Ora, eu comprei por R$ 800 mil o imóvel, só que 400 mil eu paguei à vista, ou seja, eu tirei dinheiro do caixa e paguei. Então, a conta creditada no valor de R$ 400 mil, conta caixa. Ou seja, a conta caixa foi reduzida em R$ 400 mil. Só que eu ainda devo uma parte do imóvel. Né? E lembre-se que eu tenho que compor débitos e créditos de tal sorte que o total de crédito e o total de débito, nesses lançamentos individualizados, eles têm que bater, né? Tanto é que eu só escrevo uma vez aqui o 2 milhões, porque eu sei que é 2 milhões no caixa e 2 milhões no capital social. Aqui é 800 mil no imóvel, 400 mil no caixa, e a outra parcela ficou para eu pagar depois. Então ficou lá no passivo, no valor de R$ 400 mil. Ou seja, eu devo na conta, no contas a pagar, o valor de R$ 400 mil. Esse é o lançamento. Vai ter 3 pernas. E vai fechar, porque é 800 mil com 800 mil. Suponha que eu tivesse pago R$0 para o proprietário do imóvel. Mas eu comprei o imóvel, assinei o contrato e prometi para ele que eu ia pagar daí a 6 meses. Como é que seria o lançamento? Seria imóvel a contas a pagar diretamente, não ia ter caixa, porque você não desembolsou nada nessa hora. No futuro você vai desembolsar? Vai, mas agora o lançamento é imóvel a contas a pagar. Qual o valor? R$ 800 mil. Quando chegar lá no dia que você vai precisar quitar essa dívida de R$ 800 mil que está lá no seu contas a pagar, o que você vai fazer? Você vai fazer um pagamento tirando dinheiro do caixa, não vai? Então você vai debitar contas a pagar lá no futuro
ou seja, vai reduzir o contas a pagar no valor de R$ 800.000, nesse exemplo que eu estou dando, e vai creditar R$ 800.000 na conta caixa. O que é acreditar R$ 800.000? Retirar R$ 800.000. Perceba que eu vou baixar contas a pagar contra a caixa, né? A gente vai exercitar bastante isso. Terceiro tipo de lançamento, aquisição de máquinas e equipamentos por R$ 300.000 pagos à vista. Bom, esse é mais tranquilo porque na conta do ativo chamada máquinas, veículos e equipamentos, eu debito R$ 300.000, ou seja, eu começo a reconhecer a partir daquele mês que essas máquinas e equipamentos são meus, são da empresa, aliás, no valor de R$ 300.000. Qual é a contrapartida? Foi pago à vista, então eu vou creditar a conta caixa, eu vou retirar R$ 300.000 da conta caixa. Quarto lançamento, compra de insumo matéria-prima no valor de 300 mil para pagamento em 30 dias, a prazo. Teve saída do caixa nesse exato momento? Não. Vai ter no futuro? Vai. Como é que é o lançamento agora? Aumentou o estoque? Aumentou. Então eu debito estoque de insumo matéria-prima, credito contas a pagar, ou seja, eu estou aumentando R$ 300.000 no ativo e estou aumentando R$ 300.000 no meu passivo. Eu estou aumentando o balanço, né, de forma geral. Quando chegar no dia do pagamento, o que eu faço? Eu vou baixar o contas a pagar contra a caixa. Ou seja, eu vou debitar contas a pagar e vou creditar conta caixa. Perceba, creditar uma conta no ativo é reduzir o valor dela, tá? Bom, vamos parar por aqui, senão fica muito grande, né? A gente continua no próximo vídeo.